Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa vai ser mais uma aula de inglês do nosso curso de inglês básico pelo YouTube. Na aula de hoje a gente vai revisar os usos de do, does e did. Por que eu fiz essa aula? Porque quando eu mostro esse tipo de frase aqui para vocês, muitas pessoas têm dúvida do que isso representa, o que esse representa, o que significa cada coisa, né? Quando eles estão juntos assim. Então, a gente vai ver frases nas quais eles estão juntos assim e quando também eles não estão juntos. E vamos entender o que eles significam. Mas eu tenho uma aula completa sobre do e does e outra sobre did. Então eu aconselho que você assista essas aulas antes e aí depois você vem pra cá, porque aqui vai ser uma revisão. Então você vai, né, rever, estudar novamente tudo aquilo que você ainda tem dúvida, tá? Para realmente tirar todas as dúvidas. Vamos começar. Então, nessa aula a gente vai revisar quando usamos o do, does e o did, tanto como verbo principal quanto como auxiliares. Gente, vocês viram nas últimas aulas que essas palavras aqui podem ser auxiliares de outros verbos, né? E aí cada palavra dessa como auxiliar vai representar um tempo da frase, sendo do e does representando o presente e o did representando o passado, tá? Então, como auxiliares, eles têm essa função. Como verbo principal, basicamente, tá? Não é uma regra para todas as frases, mas basicamente é o verbo fazer no português. É esse aqui. Esse é o fazer no presente, né? I do, eu faço. She does, ela faz. E o did é o fazer no passado. I did, eu fiz. She did, ela fez. E assim vai, tá bom? E aí, quando que a gente sabe que eles são os auxiliares? Ou quando que a gente sabe que eles são os principais, com a tradução do fazer, dependendo da frase, né? É isso que a gente vai ver. Vamos começar a falar deles como verbo principal. Tem um macete para vocês aprenderem isso, tá? Fica até o final que você vai aprender. Do e does, eles podem ser usados como verbos principais. Nessas frases aqui, eu já deixei a tradução para você. Eles estão sendo usados como fazer, né? I do my homework, eu faço a minha lição de casa. She does her work, ela faz o trabalho dela. Então, nesse caso, o do e o does, eles são verbos principais, com tradução, né? E eles aparecem em que tipo de frase? Afirmações. Basicamente, eles vão ser verbos principais quando eles aparecerem em afirmações, tá? Eu faço, ela faz, ela fez. O did também entra aqui. Aqui não apareceu, mas vai entrar também. E só lembrando, tá? O do a gente usa para essas pessoas. I, you, we, they. E qualquer outro nome que possa se encaixar aqui. Por exemplo, my parents, meus pais. Eles e elas entraria aqui. My friend não entra aqui, porque my friend pode ser ele ou pode ser ela. Então, quando for isso, vai usar does. Por quê? Does usa para essas pessoas aqui. He, she, it. Então, relembrando, do e does são auxiliares, podem ser auxiliares do presente ou o verbo fazer no presente. Tá, qual é a diferença então de usar do e does? Aqui, tá? Isso a gente tem que gravar. Isso não tem saída, temos que gravar. Do usamos para essas pessoas e o does para essas. Fechou? Então vamos continuar. Quando que o do, does e o did são usados como auxiliares? Bom, basicamente, eles são usados como auxiliares para formar perguntas e negações. Gente, basicamente é isso. Quando aparecer ali vou mostrar onde tá, né, em qualquer lugar da frase, mas eles são usados para isso. Perguntas e negações. Vamos ver exemplos, Do you like pizza? Você gosta de pizza? O do é auxiliar do like. Tá mostrando que o like tá no presente. Você gosta? Do you like? Né? Se fosse você gostava, o que eu trocaria? O do pelo did. Did you like? Por quê? Porque o did põe um verbo no passado. Ok? Na pergunta. Lembrando. Outro exemplo. He does not play soccer. Ele não joga futebol. O does é o auxiliar do play para mostrar para você que o play está no presente, ele não joga. He does not play. E se eu quisesse falar que ele não jogava? Mesma coisa. Substituir does pelo did. He did not play soccer. Pronto. Percebeu? Então, elas aparecem mais como auxiliar nas perguntas e nas negações. Negações
são todas as frases que vamos ter uma palavra que representa uma negativa, que geralmente no inglês vai ser o not. Esse é um exemplo de uma negativa, tá bom? No passado vai ser a mesma coisa, né? Eu fui trocando aqui com vocês, mas eu tenho frases já do passado aqui de cara, ó. Você viu o filme? Então, o ver é see, é esse verbo aqui, ó. Se eu quero pôr ele no passado na minha pergunta, eu pergunto assim: Did you see the movie? Certo? E se eu quero falar que ela não terminou a lição de casa? Bom, terminar em inglês é finish. Então, she did not finish her homework. Percebeu? Então, basicamente, o do ele é usado para esses sujeitos aqui no presente, o does para esses sujeitos aqui no presente também, e o did é usado para todo mundo no passado. Olha que maravilha! Como auxiliares, né? E como verbos principais, você vê que não muda, são para as mesmas pessoas, só que o que muda é a posição deles nas frases, tá bom? Então, vamos gravar o seguinte, antes da gente praticar, de eu mostrar ali, eu quero mostrar mais exemplos, mas vamos gravar o seguinte. Essas palavras aqui que eu vou pôr na tela são verbos principais em afirmativas. Esse maisinho representa afirmações. Eu faço isso, ela faz aquilo, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, eles fizeram tal coisa, eles fazem tal coisa. Tudo afirmação. E essas palavras aqui são auxiliares, aí cada uma do seu tempo, né, do e does do presente, did do passado, em frases negativas e perguntas. E também as short answers, respostas curtas, tá? Tipo, vamos pôr, do you like chocolate? Vou mostrar aqui. Você gosta de chocolate? Tô perguntando, né? Usei o do auxiliar para perguntar, ok? Eu quero responder sim, eu gosto. Não vamos falar yes, I like. A gente responde com o auxiliar yes, I do. Olha só. Então, respostas curtas também entra o auxiliar. Mas eu vou deixar assim, só para isso ficar bem claro para vocês. Agora vem aqui comigo que essa aula já está chegando no final. É bem rápido mesmo. É só para mostrar, para vocês também praticarem, ok? Vamos analisar esses tipos de frases aqui comigo. Vamos olhar a primeira. Eu quero que vocês observem. E eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Qual dessas palavras aqui de cima, does ou do, qual deles é o verbo principal? O que vocês acham? E qual deles é o auxiliar? Ó, vamos entender a seguinte frase. Aqui nós temos a formação de uma pergunta. Então lembra, quando for pergunta, essas palavras aqui vão ter que aparecer, certo? Mas aí você fala, pô, mas tem um do ali no meio e ele tá... E aí, como que eu vou saber? Gente, aqui vai entrar as últimas aulas, tá? Porque aqui a gente tem que lembrar da estrutura de uma frase de pergunta. Então lembra que na pergunta você tem o WH, que no caso temos o what, nós temos o auxiliar aqui, a pessoa aqui e o verbo principal aqui. Te respondi a pergunta, certo? Então, basicamente, esse does é o seu auxiliar do presente, certo? E por que tá does ali e não do? Porque nós temos, olha, o sujeito she. Lembra daqui que nós usamos o does com essas três pessoas. Olha o she aqui, tá bom? Voltando. E o do, nesse caso, ele é o verbo principal. É aquele que tem a tradução do fazer, ok? Agora eu te pergunto, como você traduz essa frase? O que? Aí vamos pular o does um pouquinho, porque ele é auxiliar. Auxiliar não tem tradução, ele só tem uma função. Qual que é a função dele? Mostrar que o verbo da frase tá num tempo específico ali. O does, ele mostra que o verbo da frase está no presente. O que é o verbo da frase? O do, que é o fazer. Então, você já tem as palavras o que ela faz. É isso que representa essa frase. O que ela faz? Por exemplo, para perguntar o que ela faz da vida, né? What does she do for a living? O que ela faz da vida? Trabalho, profissão? Esse tipo de pergunta, tá bom?
Vindo aqui para baixo na 2, ó, eu tenho o mesmo tipo de pergunta. E aí eu te pergunto agora para você. Qual desses do é o auxiliar e qual que é o verbo principal? Então, ó, vai ser a mesma coisa da de cima. O que vem na pergunta, tá? O que vem antes da pessoa é o auxiliar na pergunta, tá bom? Então aqui, esse primeiro do, vamos colocar assim, né? Porque agora nós temos dois. O primeiro do. Deixa eu escrever melhor, porque senão vai ficar estranho. Verbo auxiliar. Auxiliar de quem? Do segundo do. Que é o verbo principal, que aí contém a tradução, né, nele. Então, o que eu tô perguntando aqui? O que você faz? Esse aqui tá mostrando que esse está no presente. E por que agora eu coloquei do? Porque meu sujeito agora é you. Aí entra naquilo que a gente falou. Do é usado para essas pessoas. Olha o you aqui, ok? O que você faz? No sentido da vida, ou por exemplo, o que você faz quando você chega em casa? What do you do when you get home? What do you do when you get home? Ou poderia perguntar também, what do you do when you arrive home? Certo? São formas que você vai usar aí essas perguntas, tá? Vamos olhar o terceiro caso. O terceiro caso tá assim, ó. I didn't do my homework. Bom, nós temos uma negativa. Sempre olha o tipo de frase primeiro, tá? Porque aí você já consegue perceber esse macete aqui que eu coloquei aqui em cima. Isso aqui é ouro pra vocês, gravem isso, tá bom? Então, você viu lá que nesse... Bom, agora apareceu os dois de novo. Vai, putz, e agora? O que eu faço? Fique tranquilo, porque quem tá junto com a negativa, né? No caso com o not, é o seu auxiliar da frase, tá? E o que não tá na negativa... Logicamente, o verbo da frente, ali, digamos, é o principal, é o que contém a tradução do fazer, nesse caso aqui, que é o do. Então, did é o auxiliar nessa frase e o do é o verbo principal, é o fazer. Resumindo, o que significa, então, eu não fazer? Vamos trazer o fazer para o passado? Eu não fiz. Ah, agora sim. Porque, né, o did faz isso, ele traz passado, ó. Eu não fiz minha lição de casa. Ponto final. É isso, tá? E agora vamos para a quarta e última, que é she doesn't do the dishes on weekends. Bom, vamos lá. Mesma ideia da de cima, né, ó, basicamente, ó. Quem que é o auxiliar aqui? Que leva a negativa, né, que traz junto o not. Does é o auxiliar. E o do, nesse caso, verbo principal. Tá? Aqui tem a tradução do fazer. Bom, que seria então ela não fazer? Não, vamos conjugar então no presente, porque o does está me mostrando que esse está no presente. Ela não faz. Mas aí eu tenho um detalhe. Faz a louça? Fica estranho, né? Do the dishes pode também ser a mesma coisa que wash the dishes. Para quem não sabe, isso aqui significa lavar a louça. Só que outra forma de escrever essa frase é usando do. Por que, Ju? Porque no inglês nós temos muitas collocations, muitas combinações, palavras que vão juntas, né? Que dão um significado diferente do que você às vezes conhece como uma tradução livre para essa palavra. Por isso que eu falei. Cuidado, porque não é 100% das vezes que o do vai ter a tradução de fazer. Então, nesse caso, a gente traduz como lavar. Ela não lava, porque está no presente. Ela não lava a louça nos finais de semana. Certo? Gente, vou deixar isso daqui colado nessa atividade aqui antes da parte do practice para vocês. Antes dessa parte aqui, tá? E aí eu vou deixar um monte de exercícios para vocês fazerem. Tem um exemplo para você seguir e eu vou pedir para você fazer tudo isso aqui. Pratiquem, tomem o seu tempo, não queira fazer rápido, porque aqui no final tem as respostas. Eu quero que vocês confiram as respostas e caso tenha alguma dúvida, manda nos comentários desse vídeo. Combinado? É isso por hoje, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixa o like, comenta se essa aula foi útil e compartilha, tá bom? Isso vai me ajudar bastante. É isso, vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.